Tá bom. Modelo de negócios é a regra do jogo. É a partir daí que um negócio ele já começa no caminho certo ou no caminho errado, porque às vezes o dono da empresa é muito esforçado, muito dedicado, até muito talentoso, mas está jogando um jogo que já é um jogo perdido. Se essa forma, se esse modelo já for perdedor, acabou. Ele pode ser dedicado, pode ser esforçado, não vai ter margem, o negócio vai para o saco. Então, definir um modelo de negócio vendedor é a premissa básica antes de começar um negócio. Muito boa tarde, estamos aqui no segundo episódio, o 2-2, hein? Segundo episódio da segunda temporada do Papo de CMO. E vocês nunca sabem o que acontece aqui nos bastidores, porque todo mundo que vem aqui no Papo de CMO é amigo. Então virou uma conversa de compadre e de comadre, só falta a gente pegar um cafezinho aqui e ficar discorrendo e esquecer do horário da live aqui, né? Já falei demais. Meu amigo, deixa eu fazer a introdução, porque assim, eu tô vendo que hoje a gente vai conseguir falar três tópicos aqui, vai ficar aquele papo de compadre. Tô aqui com meu amigo Juscelino. O Juscelino é aqueles amigos que a gente nunca viu presencialmente, mas o Brasilzão do tamanho que a gente se conecta. É aquele cara que eu fui apresentado por uma amiga que eu também não conheço presencialmente, né? A Belicosa, acho que foi que te apresentou, né? Ela mesmo. Maria Augusta Belicosa, já vou falar aqui também. Quer saber sobre comportamento digital? Procura aí no Google Belicosa, que aí, ó, top. E a gente se conheceu, virou amigo, já participei de live dele, ele da minha. E é aquele cara que, assim, às vezes estou com um BOzinho, sempre eu falo que a gente precisa ter os apoios, os mentores. Juscelino, o que você acha disso? Cara, peraí, a gente abre aqui, faz uma conferência, cara, vai para lá, vai para cá, e a gente nunca se conheceu presencialmente. Já falei demais, cara, se apresenta, o espaço é seu, fica à vontade, faz jabá, vende mentoria, vende curso, a casa é sua. Bom, é sempre um prazer enorme estar contigo, André. As nossas conversas também sempre são esclarecedoras, porque é aquela questão, né? Assim, às vezes você me liga, às vezes eu te ligo, mas também é aquela questão, a gente também aprende bastante, né? Então, é sempre um prazer muito grande estar conversando contigo, agora conversando com a tua audiência. A ideia aqui é que esse papo a gente possa falar um pouquinho sobre prototipação, falar um pouquinho sobre o Grupo Fauna Digital, que são 6 empresas, falar um pouquinho também, se a gente puxar, porque é a minha nova área agora, falar sobre o Web3, blockchain, e aí a gente vai... Se você falou 1 hora, eu não sei se vai dar tempo, mas assim, a gente tenta condensar tudo em 1 hora. Ó, você já falou uma coisa importante. Eu tô aqui de papel e caneta. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender um pouquinho. E aqui eu tenho certeza que eu vou aprender. E o Juscelino é chique, tá? Ele vem com esse negócio de prototipação. Daqui a pouco eu vou desmistificar tudo que ele tá falando aqui. Mas vamos lá, Juscelino. É porque é o seguinte, a gente do marketing adora o nome em inglês, adora o nome difícil. Brainstorm, budget. E é isso. É isso. E aí já vamos lá, cara. Que negócio é esse de prototipação? O que é essa tal de prototipação para produtos digitais? E aí, só antes de complementar a pergunta, a gente vai falar muito para quem tem agência, para consultoria, mas o nosso assunto ele serve para todo mundo. Porque às vezes tem uma empresa que está no físico, quer partir para o online, ou já tem um cara que já tem o produto digital, mas quer entender como que o Juscelino faz. Ou seja, prototipação para produtos digitais é para todo mundo. E eu sempre gosto de iniciar com uma definição. O que é essa tal de prototipação de serviços ou produtos digitais? Você classifica melhor aí. Bom, prototipação nada mais é do que pensar sem ter que gastar. Porque o que acontece? Prototipar nada mais é do que você pega a sua ideia e tenta montar uma estrutura onde você consiga tentar validar ela da melhor forma possível, com o menor investimento possível. Entendeu? Porque aí o que acontece? Você cria um produto, pensa em várias vertentes, em vários momentos dele, por vários ângulos, antes de lançar ele.
Porque é o seguinte, todo mundo sabe, né? Internet, uma vez que você coloca lá dentro, dificilmente ou jamais você vai conseguir tirar. Então, a gente sempre pensa muito bem antes, prototipa muito bem a situação, para que na hora que a gente for lançar isso, você consiga ter uma certeza maior. Porque certeza a gente não tem, porque a gente só sabe se a coisa vai dar certo ou não na hora que a gente joga para o mercado. Mas a gente consegue ter uma tranquilidade maior, porque o que acontece? Você vai, questão de você vai testar, você vai validar, você vai ajustar uma solução antes de jogar ela para o mercado. Porque o que acontece? A prototipação, ela te ajuda a gastar menos dinheiro, porque você estrutura um projeto muito bem antes, e também a não ter dor de cabeça. Porque pensa, você pensou num projeto, jogou ele no mercado, teve uma ótima aderência, todo mundo amou o seu projeto, só que ele não entrega o que você prometeu. E aí? Como é que faz? Entendeu? Como é que você vai tampar esse sol com a peneira? Não tem como. Então, prototipar nada mais é do que pegar essa ideia, vamos fazer aqui às vezes, o que acontece? A pessoa ela quer ter tanta certeza, tanta tranquilidade, que ela pega até um grupinho tester. A gente fala do grupo alfa ou grupo beta, onde você joga ali para 10, 15 pessoas, fala, pessoal, debugue esse projeto aí, bota ele de cabeça para baixo e vê eu quero que você descubra coisa errada nele. Eu quero que você descubra coisa errada. É para falar que ele está lindo e maravilhoso. Descobre o que tem de errado com ele para eu conseguir consertar, para aí eu jogar para a multidão. E é muito interessante o que você está falando, porque assim, ao longo desses 15 anos, o que eu via, e eu fui parte disso, eu assumo isso aí. Cara, vamos fazer, tem uma marca bonita, tem um site bonito, já foi em NPI, minha mãe já gostou, todo mundo achou que é bonito, eu vou pegar todo o meu fundo de garantia, eu vou pegar todos os recursos que eu tenho e vou colocar no mercado. E aí vai toda aquela intensidade, aquela emoção, né? Aí põe no mercado, nada acontece, os recursos vão ficando escassos, a energia já não é mais a mesma, e aí conhece toda aquela trajetória que o Sebrae, não é que gosta, né? Mas a clássica trajetória do Sebrae, de que as empresas brasileiras não ultrapassam 5 anos. E a falta de prototipação é um dos elementos, né? Um dos elementos. Porquês. Porque você não... E aí eu vou falar um negócio, você foi até otimista, tá? Porque o que a gente fala, porque eu também sou consultor de Sebrae, o que a gente fala é o seguinte, é 2 anos. Se você passou de 2 anos, você tá você é o supra-sumo das empresas, porque em 2 anos, mais de 80% das empresas morrem. Porque o brasileiro, ele é muito... Eu falo o seguinte, nós brasileiros, nós gostamos da guerra. Nós gostamos de ir para batalha. Não, se precisar da gente, a gente tá ali no campo de batalha. Mas, se você falar assim, vem cá, vamos pensar aqui, 40 minutos, o que a gente vai fazer? Cara... Aí você arranja desculpa para tudo. Não tá tempo, pensar. E o que eu mais escuto como gestor de marketing, prototipação, é o seguinte: eu vou planejar para quê? Para depois ter que refazer? Mas e aí? Você prefere refazer aqui no papel ou com 10, 15 clientes batendo na sua porta falando, então, e aí? E aí, entendeu? Só para a gente avançando, pode falar, fica à vontade. Não, então é isso. Então eu tenho essa questão que você fala que o brasileiro ele é muito de fazer, e eu bato com isso todo santo dia. Todo santo dia de consultoria, seja pequeno, que meu foco é pequenos e médios, todo dia para que eu vou planejar se eu vou ter que refazer? Mas que bom que você vai refazer no papel. Sim. Que bom que você pensou e vai ter que refazer, porque, cara, uma ideia mal feita, uma ideia jogada para o mercado mal feita, pode levar a sua empresa, que é maravilhosa, para o buraco, ou então pode fazer aquela ideia que era maravilhosa, que ia te alcançar novos voos, por causa de uma coisa ou outra, ela te despenca. Então, eu já vi projetos milionários economizarem, dentro da minha experiência de consultoria, até 50% do tempo de desenvolvimento só por causa da prototipação. Simplesmente porque pensou, parou, prototipou, criou, refez, e isso economizou tempo, dinheiro e dor de cabeça, né? Porque dor de cabeça custa também, gente. Tem que pôr na ponta do lápis. Você já trouxe, inclusive, alguns atributos que eu gosto de tangibilizar, né? De ir para o como. Uma das coisas que você falou, ajudou a reduzir custos, né? Mas eu queria que você trouxesse de uma forma um pouco mais, talvez até mais simples, mais categórica, como que a prototipação pode ajudar agências, ou então não agências, consultorias, pequenos empreendedores, a ter soluções mais eficazes para os seus clientes, enfim,
queria que você trouxesse, de uma forma um pouco mais ordenada, alguns atributos e benefícios que a gente consegue ter pensando de uma forma prototipal. Nem existe tema, mas eu inventei agora. Não, tranquilo. Então, de uma forma mais tangível, o que a gente pode fazer? Nós, durante todos os dias, durante nossa trajetória, ainda mais quem já tem uma longa caminhada de empreendedorismo, todo dia está pensando em coisa nova, todo dia está pensando em resolver problema. Porque isso aí também é uma questão que a gente tem que pensar. Os nossos produtos precisam resolver problemas. Sim. Eles não têm que criar problemas novos para poder ser resolvido. Então, existe um problema, eu crio uma solução para isso, e essa solução, antes de jogar para o mercado, eu prototipo. Então, pensando em pequenos negócios, vamos pensar numa empresa de manutenção de carros. Tá. Manutenção de carros. O carro, ele vai dar manutenção sempre. E as pessoas, o que acontece com o brasileiro? Mais uma vez, só vai na hora que está caindo aos pedaços. Só vai na hora que não tem jeito, o carro vai ter que parar. Imagina, entendeu? Aqui em São Paulo não. Aqui em São Paulo não. Não, só aqui em Mato Grosso que acontece isso. Então, você já viu assinatura de manutenção? Por que não pensar? Ué, Juscelino, muitas vezes o que acontece? Eu que viajo muito, eu já entendi, já fui daquele tipo que só levava o carro na hora que estava despedaçando, mas eu entendi que R$100, R$300 todo mês é muito melhor do que 3, 4, 5 mil numa paulada só. Então, por que uma empresa que tem uma mecânica não cria um plano de assinatura? Por que não cria um plano de assinatura para quem viaja mais de 5 mil km, quem anda mais de 5 mil km por mês? Entendeu? E aí você... Juscelino, linda essa ideia. Maravilhosa. Legal, vou fazer os dados, vou fazer o plano de negócio, tudo bem. Mas será que o pessoal vai aderir a isso? Aí vem a prototipação. Aí você monta do jeito que você quer, pega um grupo tester, pega aqueles seus clientes que... Todo mundo tem aqueles clientes amigos, entendeu? Sim. E fala, olha, chegado, vem cá. Olha isso aqui. Se for, eu vou. Isso. Olha isso aqui. Compraria? Ah, compraria. Então tá bom, tá aqui o cartão. Porque aí tem também uma questão. Validar, prototipar, não é eu faria, é eu faço. Então assim, amigo, você compraria, comprei, tá aqui a maquininha, passa o cartão. Mas você então você não compra. Então, eu acho que não é. Entendeu? Então, assim, prototipar é isso. A gente pensa em muitas coisas. E eu sempre falo, a primeira ideia que você teve é a ideia mais lixo que você vai ter. Gente, desculpa, mas é a realidade. Entendeu? Então, a sua primeira ideia, ela sempre vai ser a primeira ideia que você vai pegar, embolar e jogar no lixo. Porque ela é a ideia mais fácil, a que vai dar mais dor de cabeça e a que provavelmente não vai ter execução. Porque você pensou no mundo ideal. O mundo ideal não existe. Entendeu? Então é por isso que nossas primeiras ideias, elas sempre vão por água abaixo, porque a gente sempre pensa no mundo ideal. E aí, uma vez que você joga ela para a realidade, você fala, não é bem assim. O professor falou que ia, mas não foi. Entendeu? Então, pegar uma ideia prototipar, constrói essa ideia. Beleza, encontrei. O plano de assinatura vai ser desse jeito, ele vai ser feito assim, ele vai ser o pagamento assim. Uma forma de você pensar, como é que vai ser esse plano de assinatura? O pessoal vai vir aqui pagar todo mês, passar o cartão, ou eu faço aquele estilo de pagamento que eu passo o valor completo, só que eu não travo o cartão, todo mês ele debita. Porque uma vez que a pessoa já pagou, ela vai vir aqui. Então, não vai doer no bolso dela, dói uma vez por ano só, em vez de doer todo mês. Então, isso é parar e prototipar. Qual que é o melhor para o meu cliente? O que vale mais a pena? Qual que é mais fácil para mim conseguir vender? Então, tudo isso é prototipar, tudo isso é pensar em como entregar esse produto da melhor forma possível para que possa ter uma aderência maior e as pessoas ver valor nele. Porque, gente, é uma coisa que eu falo unânime. A pior frase que o seu cliente pode falar para você não é a frase tá caro. Tá? Minto, desculpa, falando errado aqui. É a frase tá caro. Por quê? Porque ele não viu valor. Essa é a pior frase que você pode escutar. Porque se falta de dinheiro fosse um problema para comprar algo, o que aconteceria? Não teríamos cartão de crédito. Verdade. Quem nunca comprou uma coisa num cartão de crédito que ficou 12 meses aí falando, meu Deus do céu, para que eu inventei isso? Porque viu valor naquilo. Viu que realmente aquilo faz a diferença. Ia fazer diferença para a vida dele. Então, o tá caro é a pior coisa que você pode escutar de um cliente. Porque ele não vê valor.
Juscelino, você falou diversas coisas aqui importantes aqui, eu fui anotando, que eu gosto de ir aprendendo, né? Manda bala. E aí, putz, prototipação é uma coisa que vai muito ao encontro do que a gente está fazendo aqui. Eu gosto de trazer os convidados aqui para o Papo de CMO, que parece que a gente combinou. E eles ajudam a vender os meus produtos. A ideia é essa. Então, porque assim, você está falando de algo que vai ao encontro do que é a nossa praia aqui no CMO, modelagem de negócios. Então, não tem como você avançar com a prototipação sem você desenhar o seu modelo de negócios de uma forma ágil, porque o mercado não perdoa. Você não pode planejar alguma coisa para daqui 12, 24 meses, porque a prototipação é justamente isso, ela requer e visualiza uma agilidade, né? E aí, uma coisa interessante que você falou aqui, e a gente até brinca, né? A gente fala dos jargões aqui do marketing. Como o Juscelino falou, olha, o seu primeiro produto, ele não vai ser uma perfeição. As suas ideias geralmente vão ser fracas, né? Vai ser a paixão que você vai levar para o mercado. E aí tem um termo que a gente costuma falar no marketing, eu vou abrir para vocês. A gente gosta muito de falar de validação de hipóteses, que nada mais é do que achismo, gente. É aquilo que você acha. Eu acho que pode ser assim, acho que vai ser assim. E a gente usa um termo aqui bonitinho que chama validação de hipóteses e leva para o mercado, para saber se aquilo que você achou o mercado vai gostar. E aí, pegando o gancho, mais uma coisa que o Juscelino falou, que eu anotei aqui, que é assim, você vai perguntar para os seus amiguinhos, você compraria? Cara, compraria. Mas o compraria é uma coisa, e você pagaria, porque pode ser, eu posso achar maravilhoso uma coisa. Cara, eu acho maravilhoso. Custa um real. Mas R$1, cara. Então, isso também já é um indício de que, de repente, o seu produto é bom, mas as pessoas ainda não estão vendo o valor que ele tem. Você vê como são várias caixinhas, e tudo isso são hipóteses. Aí você tem que ajustar a modelagem do seu negócio, vai para o mercado, volta. Mas, enfim, vou deixar você falar que você é a voz aqui. A gente avançando, Juscelino, você me trouxe várias coisas que são legais, mas a nossa audiência tem muito PME, tem muito pequenos e médios empreendedores. E aí eu queria que você trouxesse. A prototipação, ela é viável? Ela faz sentido? Ela é possível para pequenos e médios empresários? Ou é uma coisa que está no mundo completamente distante das startups que tem a possibilidade de administrar fundos, recursos, enfim? Como é que é isso na prática? Pensa o seguinte, quem menos pode gastar dinheiro sem ter retorno? Pequeno e médio. Então, a prototipação é muito... Travou, não sei se foi o Juscelino. Opa, voltei. Então, pensa comigo, quem não pode rasgar dinheiro? Quem não tem dinheiro para rasgar? Pequeno e médio. Então, a prototipação é para tu, é muito, muito para tu. Por quê? Porque o seu tiro precisa ser um tiro certeiro, o máximo que você conseguir. O máximo que você centrar o centro da bola, o centro do alvo é o melhor para ti. Então, é claro que, Juscelino, eu vou ficar 3 semanas, 4 semanas, vou chamar um monte de gente para poder pensar nessa prototipação. Não, quando você é pequeno, você tem a sua estrutura. Então, prototipar dentro da sua estrutura é completamente diferente de ter um P&D. De ter um P&D de uma empresa grande, cara, é 30, 40 negros envolvidos, é empresas de consultoria, é empresas de dados, enfim, é uma montoeira de gente para poder dar a certeza maior. Você não vai ter isso. Então, a sua prototipação, a sua ideia de ideação, prototipar, testar, validar, é uma coisa mais enxuta. Mas é muito sim para você, porque você não pode dar tiro errado. Quem tem menos dinheiro, o tiro tem que ser mais certeiro. Porque o que move o mundo, gente, a gente querendo ou não, é a grana. Ponto. Sim. É a grana. É claro que eu sempre tenho aquela questão, se eu trabalho com uma coisa que eu amo, eu não trabalho tanto, eu não vejo como trabalho. Se eu faço algo que eu gosto, eu entrego algo bom para a sociedade, eu tendo a ser mais realizado. Mas, gente, no final das contas, você não paga a conta com coraçãozinho, compartilhamento e inbox. Você paga com grana. Então, se você tem pouca grana para poder investir e o seu tiro precisa ser mais certeiro, você precisa pensar mais e agir menos. O seu agir que vai te estrumbicar no caminho, por quê? Porque você não pensou. Gente, vamos pensar em Olimpíadas. Cara, o jeito que aquele cara nada é o mesmo jeito que qualquer pessoa nada, só que a técnica dele, que ele aperfeiçoou, faz com que ele nade mais fácil, que ele deslize melhor. Sim. E por que transformando isso para
para a nossa estrutura é a prototipação. Você pensar em como fazer e como executar te dá menos... você tem que fazer menos esforço, investir menos para ter um resultado maior. E você vê que contradição mercadológica que assim, quem mais deveria dar importância para isso é o que não dá. Não sei se é desconhecimento acadêmico, mercadológico, técnico. E quem teoricamente teria mais recursos para esbanjar são aqueles que enxugam, valorizam o dinheiro, o recurso que tem e usam da prototipação para ter vantagem competitiva. Então, gente, você que é PME, vocês estão ouvindo coisas aqui que vão criar um diferencial para o seu negócio, né? Mas eu já tenho uma empresa estabelecida há 20 anos. Legal, mas você pode usar esse conceito de prototipação para lançar um novo produto no mercado, sem expor tanto o seu caixa. Então, você vê que bacana? As grandes empresas, eu queria ter uma grande ideia do Facebook. Não, vamos, para com esse negócio. A grande ideia do Facebook um dia foi uma pequena ideia que ninguém ficou rasgando dinheiro. E assim funciona com o Nubank, assim funciona com a Magazine Luiza. Então, esses grandes players, eles já têm esse entendimento de que existe um departamento, assim, a estrutura é maior, mas o conceito de não apostar todas as fichas é o mais importante. E os pequenos não fazem isso. Então, agora, a partir desta live, você não tem mais desculpas para abrir sua carteira, gastar todo o seu fundo de garantia, pegar empréstimo no banco, criar briga com seu marido, com a sua esposa, porque você teve uma ideia e pegou todos os recursos da sua casa. Prototipação que o Juscelino está trazendo para a gente aqui. E aí, eu já tive clientes, só para você ter uma noção, eu já tive clientes que, após verem um protótipo pronto, falaram, cara, eu não tinha noção que eu resolvia tanta coisa, eu não tinha noção do tanto que as pessoas queriam. Vamos investir mais. Aí vamos pegar o fundo de garantia, vamos pegar por quê? Sim. Porque tem uma certeza maior, tem uma segurança maior. Então, você deslumbra não o que você acha, que é o achismo. Você vislumbra realmente um futuro que está palpável. Então, você trazer mais investimentos, você traz com uma segurança maior, entendeu? E aí, aquilo que você falou, parece que quanto menor a empresa, mais ela quer rasgar dinheiro, quanto maior a empresa, mais ela segura o dinheiro. Porque sabe que, no final, dinheiro, já diziam meus avós, dinheiro não leva desaforo para casa. Você tratou ele mal, ele vai embora sem dó nem piedade. Eu já tive... Então... Pode falar. Não, pode ir. Eu tive grandes parcerias com grandes empresários, grande mesmo, cara milionário. E, cara, não é porque o cara era milionário e que o cara vinha com caminhão de dinheiro, André, faz o que você quer. De jeito nenhum. Pelo contrário, eu já tive briga, eu falei, cara, mas assim, eu sou o cara pequenininho, vamos pelo menos tirar o cílio do bolso. E o cara, não, aquele posicionamento, o cara falou, não é porque eu sou milionário que eu vou rasgar dinheiro. Então, é justamente isso. E aí eu já queria aprofundar e entender o seguinte, existe algum tipo de produto ou serviço que é mais propenso à prototipação? Produtos digitais são mais fáceis, mais propensos, produtos físicos, mercado A, mercado B. Existe alguma divisão? É para todo mundo? Não é? O que você pode compartilhar com a gente em relação a isso? Olha, é para todo mundo. Não tem regra com questão de nicho. O que a gente tem é o seguinte, o que a gente tem é nichos e projetos e produtos que são mais fáceis e projetos que são um pouco mais complicados. Sim. Mas prototipar uma ideia, prototipar um produto físico ou digital, serve para todo mundo, entendeu? Não tem restrição. Eu sempre falo que é o seguinte, eu falo pulo do gato, né? Qual que é o pulo do gato? Se você está falando, Juscelino, eu preciso entrar no mercado, eu quero vender algo, vai para serviço. Ponto. Vende serviço, sim. Não vende produto. Primeira coisa. Sim. Por quê? Serviço é mais difícil de ser comparado. E aí tá, Juscelino, quais são os nichos que são os nichos mais... que são os nichos que dão mais retorno? Eu sempre falo que tem a tríplice, que é mãe. Cara, se você vender qualquer produto para mãe, ainda mais se for de primeira viagem, cara, é muito mais fácil. Então, tudo que você tiver de serviço e produto, que você focar como mãe, de primeira viagem, sendo o seu avatar principal, tá ótimo. Segundo, sexualidade. Produtos de sexualidade está vendendo muito. Só que aí você entra num viés que a gente chama dentro do digital, que é o nicho black. Sim. Que é muito mais complicado fazer anúncio, é muito mais complicado conseguir parcerias, é muito mais complicado tudo. Mas tem um grande, grande retorno. E o terceiro, que já é de praxe para todo mundo, que todo mundo já conhece, é o autoconhecimento. Que todo dia a gente sabe que a gente precisa entender melhor a gente para conseguir entender o mundo, para conseguir
faturar mais. Então, esses 3 nichos são os melhores nichos e os nichos mais, ao meu ver, mais fácil de prototipar produtos ou produtos físicos ou serviços. Mas esses 3 nichos, quem puder, embarca nele, entendeu? Mas, voltando à sua pergunta raiz, não existe. Tá. Não existe nicho ou serviço ou produto que não sirva a prototipação. Para todo mundo serve, e a prototipação é essencial para todos. E quanto menos grana, mais você precisa prototipar, mais você precisa pensar para não rasgar dinheiro. Perfeito. E aí, entrando nessa trilha, né, a gente se aprofundando, eu não gosto muito de fórmula mágica para as coisas, fórmulas de lançamento para as coisas, né, porque cada negócio tem a sua particularidade, cada segmento tem as suas regras, mas existe uma etapa ou etapas que são principais, primordiais. Você fala, André, cada negócio é um negócio, mas, cara, tem essa trilha aqui, que isso aqui faz sentido. Sem essa etapa ou sem essa aqui, não tem como pensar em prototipação. O que você poderia compartilhar para a gente, sem pensar em cartilhazinha, mas de coisas que você já viu? Falou, isso aqui tem que respeitar, tem que fazer pesquisa, ou enfim. O que você pode compartilhar para nós em relação a processos? Bom, falando em processos e metodologia, o que a gente pode pensar é o seguinte: primeira coisa, a ideia. Juscelino, veio a ideia. Não tem ideia ruim, gente. Não tem ideia boba, ideia ruim, ideia que não possa ser lançada. A ideia veio. Beleza. Partiu da ideia, conseguiu pensar na ideia, agora qual que é o problema que essa ideia vai resolver? Ah, Juscelino, o problema é esse. Então, beleza. Então, tem uma ideia que vai resolver o problema. Uma vez que você parte da ideia para resolver um problema, aí você fala, tá, o que eu vou entregar para resolver esse problema? Que nada mais é do que a ideia prototipada, a ideia estruturada. Então, eu estruturei a minha ideia e falei, bom, isso que eu vou vender, produto ou serviço, vai resolver esse problema. E ela parte dessa ideia. Vou trazer aqui para ficar mais fácil um pouco da questão do mundo da startup, mas só para vocês terem uma visual melhor. Eu tenho a startup, eu sou CEO da Sentinela Web3, qual que é a ideia? A ideia é, quando a gente fala de Web3, nós estamos falando do mundo descentralizado. Ou seja, se é descentralizado, as informações é cada uma num canto. Então, se eu estou trabalhando com a blockchain X, eu vou pegar a informação lá. Se é Y, eu vou pegar a informação K. Se é Z, eu vou pegar a informação lá embaixo. Então, descentralizou. Só que, quem é novo fica meio perdido. Nós saímos da Web 2. A Web 2 é tudo centralizado, é tudo no mesmo lugar, com o mesmo login, com a mesma senha, tudo juntinho. Ok. Então, qual que é o problema da Web 3? Qual que é a minha ideia? Juntar essas informações para investidores. Quem está investindo nesse mundo precisa ter centralizado essas informações. Qual que é o problema? Está cada uma num canto. Então, a minha ideia é centralizar o problema que está cada uma num canto e quem é novato acaba perdendo dinheiro nesse meio do caminho. Então, o que acontece? Beleza, tem a ideia, tem o problema, qual que é a solução? Sentinela Web3, uma plataforma SaaS que vai reunir as informações para investidores iniciantes. E aí, quando eu falo isso, eu falo, Juscelino, quem é o investidor iniciante? Aí eu vou destrinchar quem é o iniciante. Porque, eu sou aquele investidor que já tenho 100, 200, 300 mil investido. A Sentinela não vai passar nem perto dele, porque não é para ele. Ponto. E aí é uma outra coisa que a gente tem que pensar muito bem na hora de prototipar, na hora de criar nossos produtos e serviços. O nosso produto não é para todo mundo, a gente não vende para todo mundo, não tem como encantar todo mundo, porque a ideia que eu sempre trago nas minhas palestras e consultorias, eu tenho 2 pessoas, mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, mesmo tudo. Um cara é solteiro, tem 19 anos, e outro cara é casado e tem 19 anos. É o mesmo mundo? É a mesma realidade? Não. Ou então, um é solteiro, os 2 são solteiros, só que um desses solteiros tem filho. E aí, é o mesmo mundo? É a mesma realidade? É as mesmas necessidades? Não é, gente. E aí você quer me falar que eu vou conseguir... Aí você quer me falar que eu vou conversar com eles do mesmo jeito? Não vai. E aí é onde entra um problema da comunicação. Não dá certo, tá difícil se comunicar, tá difícil conversar. Mas, claro, você faz comunicação generalista, não vai achar nunca essa pessoa, ela nunca vai prestar atenção em você. A gente é impactado só digitalmente por de 320 a 350 conteúdos por dia. Pensando só no digital. Como é que eu vou dar atenção para tudo isso, gente? Eu só vou dar atenção para aquilo que conversa comigo. Se não conversa comigo, esquece. Nem vou prestar atenção.
entendeu? Mas aí, voltando, porque eu já desviei, né? Mas voltando aqui. Mas para mim tá super rico, tudo que está sendo falado aqui. Mas aí, voltando, então é o seguinte, eu tive uma ideia, juntar as informações da Web3. Eu tive um problema que é, investidores iniciantes não conseguem investir ou perdem muito dinheiro porque não conseguem entender o mercado. Solução, plataforma SaaS, centralizando para investidores iniciantes. Pronto. Entendeu? Isso de uma forma muito simplista, claro, mas a ideia é, tive uma ideia, vi qual que é o problema que ela vai solucionar e vou prototipar esse produto para quê? Para que no final, no caso da startup, o que eu faço? Eu apresento para investidores, porque eles vão investir na minha empresa para eu poder... eles vão acreditar na minha empresa, vão investir grana para eu poder criar atração e tudo mais. Se eu sou uma pessoa que estou pensando na minha empresa, igual a parte que a gente falou lá de serviço de serviço mecânico, sim, criei, prototipei, vou começar a ligar para os meus clientes. Posso fazer um teste beta, para mim não perder tempo ligando para todo mundo falando não para mim, mas pego 30 pessoas, tento vender para 30. 20 comprou, dos meus mais próximos, vamos começar agora. Aí contrata assistente, aí pega assistente e fala, bom, liga para todo mundo e começa. Aí toca pau. E aí vai embora. Entendeu? Mas a ideia é isso. Ideou, viu o problema que resolve, prototipou, testa para poder colocar no mercado. E é bem legal que a gente sempre teve aquela máxima, né? Tive uma boa ideia. Cara, se a sua ideia é boa, não, quem vai dizer é o mercado. Não é você. Né? Porque eu tenho uma boa ideia, cada noite do sonho eu tenho uma boa ideia. Mas para saber se essa ideia é viável, se ela é rentável, que é o mais importante, né? Até ONG vive de dinheiro, quem vai dizer é o mercado. E aí você trouxe um ponto muito legal, André, só te cortando aqui, você trouxe um ponto muito legal que é o seguinte, a ideia também, gente, ela pode ser muito boa, mas não para este momento. Verdade. Você tem muita empresa grande... Tá tudo certo. Faz parte do jogo. Entendeu? Sua ideia é muito boa. Só que nesse momento, não dá. Por quê? Por questão de tecnologia, por questão de pessoal, por questão de informação, por questão de tudo. E aí eu trago muito isso para dentro da tecnologia. Gente, nós temos internets maravilhosas na China e no Japão, que são aviões. Por isso que lá a tecnologia é muito mais avançada. Por quê? Porque tem um meio para poder se propagar. Metaverso aqui no Brasil, gente. Cara, verdade. É lindo. A estrutura do metaverso, a ideia do metaverso, tudo isso é maravilhoso. Mas por que fez hype e agora ninguém fala mais? Não temos estrutura tecnológica para manter isso. Não temos pessoas para manter isso. O problema não está na ideia. A ideia ela vai voltar e vai pegar. Só que não agora. Porque nós não temos pessoas e estruturas para isso. Não está no tempo dela, né? Isso mesmo. Uma das coisas que pode trazer como exemplo é próprio o Google Glass, né? Ele era foi uma excelente ideia, mas que, pelo menos por agora, não aconteceu, né? Não aconteceu. E aí você vê que empresa grande, que tem dinheiro para poder fazer prototipação e testes e validações, fizeram tudo que fizeram, só que aí não vai. Por quê? Porque o mercado não absorve. E aí, um dos grandes hypes, um dos grandes problemas desses óculos de realidade virtual, que tudo que você coloca é o seguinte, a dor de cabeça de quem usa isso diz que é imensa, diz que você não consegue. Diz que é muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, porque você fica o tempo inteiro olhando para aquilo e fazendo um monte de conexões, entendeu? Então, é muito rápido para o que hoje nós estamos acostumados. Então, diz que um problema muito grande desses óculos, ao que eu já li e ao que me aparece aqui, né, é a questão da dor de cabeça, uma coisa simples, dor de cabeça. Por quê? Nossos olhos não estão acostumados ainda com isso. E aí tem uma coisa que acaba sendo democrático, né? Por mais que tenha muitos recursos, investimento, prototipação, tem uma série de coisas, não existe a certeza de nada, né? Nada. E isso que torna o mercado, de certa forma, estimulante e democrático. Porque às vezes eu tenho uma gigante como uma Apple que tem milhões ou até bilhões para investir numa ideia, tem recursos, conhecimento para prototipar, para validar com o mercado, e ainda assim pode ser que não aconteça. E isso eu acho fantástico, porque já pensou se fosse tudo binário, tudo certinho? Né? Então é isso, literalmente é uma aposta, né? Estruturada, mas é uma aposta. Não deixa de ser. É o que a gente estrutura, prototipa para quê? Para ter menos erros, não é para não ter. Isso. E aí a gente pode pensar na Alexa. Verdade. Alexa,
Eu acho maravilhosa. A Alexa, menino do céu, se eu pudesse, eu levava ela acoplada comigo para onde eu ia, para onde eu fosse. Só que é o seguinte, toda a estrutura dela dentro da Amazon foi desfeita. Por quê? Não gera grana. Não gera grana. Foi todo o que não, os que não foram mandados embora foram realocados para outras estruturas. Os bons foram realocados. Aqueles que estavam ali matando o tempo, fazendo somente o que estavam ali para ser feitos, foram mandados embora. Por quê? Porque no final das contas, gente, tem que entrar dinheiro, porque senão não sustenta a máquina. O dinheiro tem que entrar. Isso, já vamos chegar aí. E aí, falando um pouquinho, a gente falou, putz, eu perdi o raciocínio. Eu tentei inventar aqui, mas eu perdi o raciocínio, mas agora já voltou meu raciocínio. A gente está falando de tudo isso, assim, empresas com grandes recursos não têm a certeza ainda, porque o mercado é o mundo VUCA, né? Ele é imprevisível, ele é volátil. Agora imagine você, pequeno e médio empreendedor, lançando algo sem ter um mínimo de preparação, né? Então, de novo, for lançar algum tipo de produto, já tenha mentalizado que existe isso. Não tenho todos os recursos. Busca mentoria, consultoria, busca informação, mas existe uma possibilidade de você colocar uma ideia ou de um produto novo no mercado de uma forma estruturada. E a gente falou da parte inicial, digamos assim, de idear um produto, prototipar, enfim. Mas eu queria avançar um pouquinho mais e a gente falar sobre crescimento, porque a gente fala muito no CMO sobre escalabilidade de forma sustentável, gerencial, e eu queria entender o papel da prototipação para uma empresa que está visando esse crescimento, está visando escalar. Como é que funciona essa etapa? Primeiro lancei, agora eu estou preparada para escalar, ou é imprescindível ter isso para ter isso? Eu queria que você trouxesse um pouquinho da prototipação, a importância dela para o crescimento de um negócio, seja um novo negócio ou um negócio que já está em curso há alguns anos. Então, como a gente disse, dentro do prototipar, seja um produto ou um serviço, o que acontece? Você vai ter ideias do que você precisa consertar agora, e você vai também ter ideias do que você precisa consertar no futuro. Tá. Porque nem tudo você vai consertar agora. Só que você já tem ideia da onde você vai bater, da onde é o seu teto, ou da onde é o seu tendão de Aquiles, para que quando você estiver chegando perto, você fale assim, já vamos resolver isso aqui. Já vamos pensar nisso aqui. Porque isso é crescer sustentável. Isso é pensar em sustentabilidade. Entendeu? Porque não ache que fiz tudo que tinha que fazer, tudo que o Juscelino e o André falou, eu fiz. Agora é só ganhar dinheiro. Não. Mundo VUCA. Tá tudo mudando. Tá tudo automatizando. Tá tudo pessoas querendo mais coisas, mais necessidades, mais desespero, mais tudo. Então, é uma metamorfose literalmente ambulante. Então, o que acontece? Você tem essa estrutura, como a prototipação, o papel dela é realmente te ajudar a pensar no agora, mas também a pensar no médio e longo prazo. Porque o que acontece? Muitas das vezes as pessoas esperam o mundo perfeito. Sim. Eu sempre sou daquele negócio, como é que é? Feito é melhor que perfeito. Então, a gente não pode também entrar com os dois pés e ter areia movediça embaixo, mas também você não pode esperar que esteja tudo cimentado, bonitinho, o ambiente perfeito, para você poder andar. Eu já fui esse cara, tá? Quem não, né? Quem não? Porque o ser humano, ele é 880, né? Ou ele vai com a cara e coragem, ou é aquele muito cauteloso. Também não vou. Se não for do meu jeito, eu não quero. Isso mesmo. Então, o que acontece? O prototipar, quando a gente está falando pensando agora numa estrutura, não deixando mais assim focado só num produto ou serviço, mas estudar o agora, pensar no agora, no meio termo e daqui mais para frente. Entendeu? Então você pensa em tudo e se prepara para aquilo que vai vir. Porque você precisa se preparar. Porque, cara, muitas das vezes as empresas quebram, não é por uma coisa que apareceu do nada. É uma coisa que já está batendo na porta há muito tempo. Há muito tempo. Só que de duas uma. Ou você realmente não viu, ou você estava tão preocupado em apagar fogo, porque os 2 primeiros anos da empresa, a maioria das vezes é você de bombeiro da empresa, apagando fogo para tudo quanto é lado, entendeu? Que você não viu. Você não viu, entendeu? Não foi uma questão de eu deixei passar, é porque realmente eu não vi. Então, o prototipar é isso. É isso. Prototipar diretamente está relacionado, no meu ponto de vista, você me corrija se eu estiver errado, com inovação. E eu gosto sempre de puxar uma caixinha, quando a gente fala em inovação não está condicionada à tecnologia.
Inovação, E nem a grana. ela parte de uma mentalidade que é transbordada na cultura da empresa, né? Guarda essa informação. Ao mesmo tempo, a gente falou que o mercado ele é competitivo, mas ele também é democrático. E pensando em inovação de pequenas e médias empresas, o que você pode enxergar? Quais são os principais obstáculos que uma PME enfrenta nesse processo de tentar criar uma cultura de inovação? Quando você fala assim, ó, é aqui que geralmente os caras travam aqui. Vamos falar mais uma palavra bonita? Mindset. Então, muitas das coisas que acontecem, e muito do que eu escuto é, deu certo até agora. Então, se deu certo até agora, vai dar certo daqui para frente. Não, gente, não vai. Não tem como. O que te fez crescer e ganhar 1 milhão não vai ser o que vai fazer você crescer para ganhar 10 milhões. Não vai. O que fez te crescer até agora em 10 anos e lutando, não vai ser o que vai fazer para sua empresa manter-se até os 20. Então, a gente precisa montar. E é uma coisa chata, é uma coisa que ninguém aguenta mais escutar. Mas, cara, se você não mudar a cultura, a mentalidade daqueles que decidem, daqueles que batem o martelo, se eles não mudarem a cultura, se você, como quem está abaixo deles, não for jogando para eles, de certa forma, a entender isso, cara, esquece, não tem jeito. Porque uma mentalidade muito falada no marketing, muito. Já falamos que dinheiro não é tudo. É o seguinte, não está vendendo porque falta investir em marketing. Cara, se o produto for ruim, ou se o produto não atender uma solução que você está prometendo, não adianta você jogar rios de dinheiro. Não vai colar. Não é dinheiro. Gente, vamos puxar um pouquinho para a nossa realidade desse mês, ou então não desse mês, né? Porque as eleições foram esse mês. Gente, esse ano a gente viu em vários estados, a gente viu muito aqui em Mato Grosso que dinheiro já não está mais comprando eleição. Sim. Candidato com poder econômico já não está mais tendo certeza de entrar no pódio, de entrar em primeiro lugar, de ganhar a vaga. Então, o que acontece? A gente já está entendendo que dinheiro não é tudo. Por que eu vou ficar jogando goela abaixo? Por que antigamente dinheiro validava? Por que antigamente isso dava certo? Só tinha 2 marcas de sabão em pó. Só tinha 2 marcas de detergente. Só tinha 3 pessoas que falavam de marketing. Só tinha 4 empresas que tinham telefonia móvel. Cara, aí era o seguinte, ou é essa, ou essa, ou essa. Não tem outra. Ponto. Agora, no mundo de hoje, que eu posso comprar um produto lá na China e daqui 15 dias está aqui, você quer usar a mesma mentalidade que antes? Cara, não vai. Não vai, sem chance. Então, entender que o que te fez prosperar ontem não é o que vai fazer te prosperar amanhã. Porque o mundo de ontem já não existe há muito tempo. Há muito tempo. E se você parou para pensar nisso, porque a gente só para mais uma vez falando do brasileiro, ele só para pensar quando o negócio está desgringolando. Quando o negócio está começando a ficar feio. Então, se você já parou para pensar nisso, cara, você já tá com a água aqui, ó. Você não tá com a água no pescoço, já tá com a água no topo da cabeça. Porque a água do pescoço já passou esse momento de você ainda ter um respiro, de poder parar para pensar alguma coisa. Já foi. Já foi. Agora é resolver, agora é apagar incêndio. E aí você vai de pouquinho em pouquinho. E, gente, apagar incêndio é muito mais complicado do que você fazer as coisas de pouquinho em pouquinho. É muito mais fácil, porque você tem respiro, você tem caixa, você tem tempo, você tem cabeça, você tem energia. E muitos dos empresários que eu chego já estão assim, cara, não aguento mais. Quando o cara fala assim para mim, já não aguento mais, eu quero fechar a empresa, eu falo, já foi. Cara, então fecha a empresa, toma um tempo sabático aí para você respirar, porque se você já está nesse derrotismo, já foi. A vaca já foi pro brejo, entendeu? Já foi. Você falou uma coisa muito importante, né? Que é uma das principais barreiras que a gente tem aqui na implementação do CMO, que é o empresário que ele falou, até que deu certo, deixa comigo, até que deu certo. E eu sempre falo que tem 2 possibilidades. O até que deu certo. Ou ele ainda não enxergou, não consegue ter uma visão gerencial de que, de fato, ele não está no lugar que ele acha que ele está. Isso acontece com muita frequência, né? Principalmente quem tem uma margem apertada. O cara vê um faturamento gigantesco e usufrui daquilo. Mas quando ele vai olhar o lucro operacional, ele vai ver que deu ruim, né? Ou seja, precisa ter um apoio de gestão. Então, aqui, até que deu certo, deu, mas de forma muito atropelada. E tem um falso engano, porque às vezes eu costumo falar isso em todas as lives.
O cara vai para a praia, ele troca de carro, ele consegue viajar, mas a saúde do negócio não existe, né? Ah, mas aqui deu certo, você vê o cara de carrão. Tá, mas e o seu negócio? Tá como? Você está pagando imposto? Está pagando tudo direitinho? Às vezes não tá, né? Então, até aqui deu certo desta forma. Está acostumado sempre a pedir capital de giro sem necessidade, por uma ineficiência de conhecimento de gestão. Esse é um dos exemplos. E o outro exemplo é o até que deu certo, e a gente fala para o cara, até que deu certo, mas eu vou te provar por A mais B que o que você construiu, esses 3x, poderia ser 10x. Ótimo. Porque você precisa ter um apoio, cara. Você precisa ter um apoio. Então, a gente tem esses dois tipos. E aí, falando em crescimento, uma outra coisa aqui que eu queria pegar do que você falou também, é o crescimento desestruturado. Então, precisa ter uma estrutura, e essa estrutura geralmente não está no marketing. Foi o que você falou. Essa estrutura é o que a gente traz no CMO, 5 pilares. Vem de estratégia, finanças, pessoas, processos e marketing, né? E aí, geralmente, quando está com problemas, e o problema é generalizado, vai se aportar dinheiro no marketing, né? Mas não dá, o cara não tem um controle financeiro, não tem as pessoas que estão engajadas, não tem visão estratégica e não tem processos. Então, você vê como é um ecossistema complexo e que se o empresário não tem, eu não gosto muito, né, mas vamos falar, não tem um mindset, não tem essa visão, fica uma visão míope mesmo, né, em relação ao próprio negócio. E aí, o mais interessante que eu racho de rir, porque é rir para não chorar, é que é o seguinte, quando precisa cortar investimento, o marketing é o primeiro que vai embora. Sim. Mas quando precisa resolver o problema da empresa inteira, aí bota nas costas do marketing, porque o marketing não está fazendo vender. Entendeu? Eu acho maravilhoso isso. Eu quero pegar de vez em quando os empresários que fazem uns negócios desse e torcer o pescoço, entendeu? Porque, precisamos cortar custo, vamos tirar marketing. Marketing não precisa, porque nós estamos vendendo bem. Estamos gastando muito. Aí corta o marketing. O que a empresa faz? Buf, vai lá para baixo. Agora o marketing tem que resolver. Agora o marketing tem que dar um jeito. Cara, já foi. Agora é reconstruir tudo de novo. Não tem jeito. Entendeu? Então, assim, essa falta de gestão e de olhar estratégico no todo e parar de ficar olhando blocadamente, entendeu? Faz muita diferença. Faz muita diferença. E aí, puxando o gancho que você falou do capital de giro, é o seguinte: antes da pandemia, estava todo mundo lindo e maravilhoso, trocando de carro, viajando 2, 3 vezes por ano. Por quê? Porque o dinheiro estava girando. Se o dinheiro está girando, está tudo ok. Quantas empresas quebraram? Não foi por produtos ruins, não foram porque não entregaram, não foi por nada de ruim. Foi porque o dinheiro parou de girar. Porque se o dinheiro não entra, a máquina não gira. Se a máquina não gira, ela começa a não pagar funcionário, começa a não entregar aquilo que prometeu, e aí vai desgringolando tudo. Então, o que acontece? Esse falso tá tudo bem aconteceu muito pré-pandemia, porque todo mundo tá achando que estava tudo tranquilo. Aí na hora que começou a entrar dinheiro, mas eu estava vendendo muito. Você estava vendendo? Nossa, quantas vezes eu já, na hora que eu que nem sou de finanças, né? Mas uma das coisas que a gente sempre vai conversar quando a pessoa está pensando em importar tráfego, fazer tráfego dentro das redes, assim, como é que está o seu financeiro? Meu financeiro está ótimo. Então tá bom. Aí você vai olhar o financeiro da pessoa, se eu tirar R$1.000, ela não paga funcionário. E ela quer investir 20 mil em tráfego. Mas se eu tirar R$1.000 daquela estrutura que ela tem, ela não tem dinheiro para pagar funcionário. E você falou uma coisa porque está tudo muito exprimido, está tudo muito pertinho. Você falou uma coisa importante. Eu também não sou de finanças, mas eu me obrigo a conhecer o mínimo para poder exercer o meu negócio, né? É isso mesmo. E é isso. Então, vou fazer um ganchinho aqui para vocês. A primeira live que a gente fez foi sobre capital de giro, foi com o Sérgio. Então, tá lá no portal do CMO, tá no meu canal do YouTube. A gente tem um material de apoio também que está no portal. E é isso, né? O capital de giro, eu aprendi. O capital de giro, ele é saudável. Desde que você... Capital de giro não é empréstimo, né? Ele é um dinheiro para fazer girar o seu negócio. Então, é esse entendimento. Mas vamos avançando aqui. Deixa finanças para quem é de finanças. Não. Né? Embora o capital de giro... O capital de giro não é para você comprar uma SUV. É isso. Capital de giro é para girar, gente. É para girar, mas é para girar de forma saudável, né? Não é para chegar no final do ano e trocar de carro o capital de giro. Né? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos deixar isso para o pessoal de finanças quebrar a cabeça. Senão já tem muito problema para resolver já. Juscelino, como é que você enxerga a prototipação? Hoje a gente está, né?
no momento, cada vez está tudo mais digitalizado. Como é que você enxerga esse momento da prototipação com inteligência artificial, novas tecnologias? Isso ajuda, atrapalha, fica mais fácil, mais competitivo? Como é que tá? Então, assim, eu já quero que você traga o seu olhar sobre tendências. Como é que está o mercado diante desse momento que a gente está vivendo? Cara, com a IA, com o chat, vamos falar o português, certo? Porque nós daqui para o Brasil é chat GPT. IA é chat GPT, né? Então, vamos falando português, claro. Gente, é isso. Entendeu? O chat GPT e as IAs que venham, o Gemini, qualquer outra que vocês virem aí, gente, elas ajudam muito. Elas são uma mão na rota. Só que nós temos que tomar muito cuidado com a IA quando a gente pensa que é o seguinte, a IA, eu sempre falo dos meus cursos e das minhas mentorias, a IA, ela tem duas fontes de informação. A fonte de informação mundial e a fonte de informação tua. Tá. Então, ela precisa, para poder funcionar, dessas duas fontes. Pensa comigo, eu estou no interior de São Paulo, numa cidade de 30 mil habitantes, onde eu faturo 20 mil por mês. Aí eu pego o chat GPT e falo, chat, aumentar a divulgação do meu produto nas redes sociais. Ele fala, ok, você vai fazer Google Ads, aí você vai investir 6 mil reais, você vai fazer Facebook, você vai investir mais 8 mil, você vai fazer Instagram, você vai investir mais 15 mil, você vai fazer TikTok. Eu falo assim, não tá errado. Não tá errado. Ele tá falando certo. Só que o que acontece? É certo de acordo com o banco que ele trouxe mundial. Você não falou a sua realidade para ele. Você não falou quem é você. Então, trabalhar com inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, qualquer outra, você precisa falar, ainda mais quando a gente está falando de estratégia. Quando a gente está falando de layout, outra mais, a gente não precisa tanto disso. Mas quando a gente fala de estratégia, prototipação, qualquer outra coisa que vai estruturar algo para você colocar para rodar, a inteligência artificial ela precisa saber a sua realidade. Então, a primeira pergunta que eu sempre falo para qualquer empreendedor fazer para o ChatGPT é: Chat, eu preciso que você me ajude a fazer isto. Para você saber como me ajudar, me faça 25 perguntas que você precisa saber sobre mim para que você possa me ajudar. E aí, uma vez que você responde essas 25 perguntas que ele vai te perguntar, seu nicho, seu faturamento, o que você gosta, o que você já vende, para quem que você vende, quem é o seu público-alvo. Ou seja, depois que você responder tudo aquilo sobre você, o que ele vai fazer? O Banco Mundial de Informação me traz isso, a realidade do Juscelino é essa. Choco as duas, te entrego um resultado. Aí sim. Aí você tem um resultado que vai fazer diferença para sua vida. Por quê? É o que existe de melhor no mundo com a sua realidade. Ou seja, ele vai falar para você fazer tráfego. Mas se você já falou para ele que você tem uma renda de 10 mil reais, ele não vai falar para você fazer 20. Ele vai falar para você fazer 500 reais. É a melhor das opções? Não, não é a melhor, porque você tem que aumentar. Mas agora é isso que você aguenta. Então, vamos com agora. Não é um jogo de pergunta e respostas, né? Você precisa ter um repertório para que possa vir uma resposta assertiva e condizente com a sua realidade, né? Não é um Google, né? E é isso mesmo, é isso mesmo. Porque assim, a inteligência artificial, ela veio para poder dar agilidade. Ela não sabe de tudo, porque ela não sabe o que está na sua cabeça, ponto. Ela sabe o que a pessoa colocou no papel. E nem sempre o que está no papel é a realidade. Já começamos por aí. Papel aceita tudo. E aí, se a gente for falar um pouquinho sobre finanças, sobre o que as pessoas veem, o que a gente olha para o outro horizonte, falando um pouco de finanças, só para poder fazer esse viés, é o seguinte: eu faturei ano passado R$1 milhão na sua empresa. Nossa, Juscelino, você é muito bom, você é o cara. Você faturou R$1 milhão, você faturou R$1 milhão. Aí, nos bastidores, eu vou fazer minhas contas, eu gastei 950 mil para alocar R$1 milhão. Ou seja, e aí? Mas você acha que eu vou falar que eu faturei, que eu gastei 950? Eu vou falar isso para todo mundo que eu tomei 50 mil, eu tomei ré. Não vou. Vai ficar lindo. E aí, para mim, que veio do mundo dos lançamentos digitais, faturei, fiz 6 em 7, fiz 7 em 7, fiz 1 milhão de venda. Mas aí o cara me coloca quase 600 mil para mim receber 800 mil e ainda ter que pagar porcentagem de Eduz, Hotmart, entre outros, e coprodução. Cara, não é isso. O jogo não é esse. Então, voltando para a questão da IA, é o seguinte: informação. A IA é maravilhosa. Por quê? Porque ela vai pegar a informação do mundo inteiro. Só que se ela não souber a sua realidade, ela não vai te servir para nada. Nada, nada, nada. Porque tudo que ela vai falar não vai encaixar com você.
E você falou uma coisa importante, é lógico que não vai ser o braço da nossa conversa, né? Mas o ambiente, o universo digital, ele fala muito de métricas de vaidade, inclusive faturamento, né? E eu sempre, quando trago nas mentorias, nas consultorias, eu falo, cara, você quer lançar um infoproduto ou você quer ter uma empresa? Quando a gente está falando empresa, é uma coisa completamente diferente. A gente está falando de coisa de médio para longo prazo, né? Você pode ter diversos produtos, um de curto, de médio, mas assim, você está falando de empresa, a gente está falando de recolhimento de impostos. Eu falo em recolhimento de impostos porque, assim, às vezes eu mentoro... É o mais negligenciado, né? Cara, parece que é um fantasma no ambiente digital. Imposto do que, André? Falando, gente, que mundo que vocês estão vivendo? Crime fiscal, não recolheu o crime fiscal. Cara, é crime tributário. E acha que porque vende... vende curso online não tem que pagar imposto. É isso. Então, assim, eu sempre trago esses pormenores para quem está participando das minhas mentorias e consultorias. Cara, vamos ser empresário? Vamos trabalhar de verdade? Papo de gente grande? Essa é a realidade. Então, tudo isso tem que entrar no seu custo. Ah, eu não sei fazer conta. Contrata um consultor financeiro. É por isso que no CMO a gente tem 5 pilares, mas eu não sou especialista em 5 pilares. E tá tudo bem. Tá? Eu não sou especialista em pessoas, eu não sou especialista em finanças, por isso eu tenho parceiros, mas eu tenho a consciência de que isso é importante tanto para os meus negócios, quanto para os negócios das pessoas que nós estamos assessorando. Então, no diagnóstico, eu tenho até a capacidade de identificar qual é o principal gargalo dentro desses 5 pilares. A partir dali, precisa ter um trabalho incisivo com um especialista da área. E é isso, né? E aí, até pegando o gancho do que eu estou falando aqui, eu queria que você falasse um pouquinho o papel de uma consultoria, de uma mentoria especializada, né, para o crescimento de um negócio, pensando neste contexto de prototipação e crescimento. Você acha que pode contribuir, que acelera? E aí, levando em consideração também que o pequeno fala, mas eu não tenho recurso, não tenho caixa. O quanto é importante ter esse equilíbrio? Fala, de repente, você tiver com apoio, você vai mais rápido, ou sem um apoio você deixa de investir, mas você vai mais lento. Qual é a sua percepção? Porque você também tem consultoria, você mentora, você consegue enxergar os dois lados. E no seu dia a dia, qual é o papel dessa figura de apoio para o pequeno e médio empresário que precisa prototipar, escalar, vender, ficar rico, crescer, enfim? Então, a ideia de ter um mentor sempre é ir mais rápido. Eu sempre falo para os meus mentorandos, para quem eu faço consultoria, que é o seguinte, você dá conta de sozinho. Todo mundo dá conta de sozinho. É só você parar, estudar e fazer. Só que tem um porém. Você tem que parar, estudar e fazer. Que tal você só fazer? Porque eu já parei e já estudei. É isso. Entendeu? Que tal você ter alguém que já deu 10 mil horas de consultoria? Que você acha de ter uma pessoa que já mentorou mais de 400 empresas? Quem você acha interessante que já passou por mais de 25 tipos de nicho? Que já vendeu mais de 600 mil reais em infoprodutos? Que já fez um 6 em 7 e teve lucro, tá? Já vou deixar bem claro, teve lucro. Tá? E recolheu impostos. Recolheu imposto. Entendeu? Então, ter um mentor nada mais é do que ir mais rápido. Ponto. Não é que sem mim você não vai conseguir, você vai. Só que em vez de conseguir em 3 meses, você vai conseguir em 1 ano. Tá tudo bem para você? Ok. Gente, não, dentro do empreendedorismo, não tem jogo errado. O que tem e acontece muito é você não ter noção do jogo que você está jogando. Aí que dá o BO. O meu jogo, e tem muitas empresas que eu vou fazer consultorias, que eu dou, porque a gente tem vários níveis, né? Você tem a consultoria, a mentoria, que é o seguinte, ó, eu vou sentar com você 2 horas e vou abrir sua cabeça. Buf! Abrir sua cabeça para várias possibilidades. Minha função aqui nesse momento é 2 horas com você abrir sua cabeça. E aí você vai falar assim, então para isso tudo que eu tenho que olhar você quer olhar? Não quero. Tá ok, tudo bem, sem problema nenhum. Então, a ideia é o seguinte, é você sentar com essa pessoa e fazer com que ela te ajude a andar mais rápido. Andar mais rápido. Por quê? Porque você vai ter só que executar. Você não vai ter que aprender. Porque é o aprender que é o pulo do gato. Entendeu? Tanto é que hoje vocês podem, quem está assistindo, até você, André, talvez possa me corrigir se eu estiver errado. Quem agora está vendendo curso online? Poucas pessoas.
Quem está vendendo mentoria e consultoria? Sim. Muitas pessoas. Por quê? Porque já entenderam que se eu pegar minhas 10 mil horas de consultoria, colocar no curso e fazer você aprender, você não vai aprender com essa rapidez. Você não vai ter tempo para fazer um curso de 72 horas, 36 horas. Eu não consigo passar, nem que eu queira, eu não consigo passar tudo aquilo que eu aprendi em 10 anos. Eu consigo te dar um norte. E aí tem pessoas que, cara, com o curso fazem miséria. Assiste o curso e, cara, explodem. Sim. Só que 1 em 1 milhão. E aí você tem que jogar o seu jogo. Então, saber que jogo você quer jogar é o principal. Você não é obrigado a ter mentor, a ter consultor, você não é obrigado a ter alguém do seu lado te ajudando. Você pode ir sozinho, sim. Você dá conta. Se você é um empreendedor e entender o que é empreendedorismo, você dá conta. Só que, em quanto tempo você quer dar conta? Essa é a pergunta-chave. Em quanto tempo você quer dar conta? Porque se você falar para mim que, você não abrir minha empresa hoje, e daqui 1 ano, é a minha primeira empresa, daqui 1 ano eu quero estar faturando 100 mil, 200 mil, eu vou dar conta? Eu não sei. Não sei. Pode ser que dê certo? Pode ser. Tem unicórnios aí, ainda mais quando a gente fala de startups, que estão voando, entendeu? E começaram sozinho e estão indo. Só que se a gente for jogar, e o empreendedor tem que jogar pelo jogo da probabilidade, qual que é a probabilidade disso dar certo? É muito pouco. E aí vale a pena? Então, é o jogo que você quer jogar. Eu deixo sempre isso muito bem claro para todo mundo que eu atendo. O jogo válido é o jogo que você quer jogar, só que saiba. Depois não vem chorar. Duas coisas importantes que eu anotei aqui, né? Primeiro é que, assim, na quinta-feira, e vai muito ao encontro do que você está falando, na quinta-feira eu vou dar uma aula. O que a gente está fazendo aqui no CMO? E eu até anotei que você falou Web3, que, assim, é um conceito que eu não conhecia e vou estudar mais, mas vai muito ao encontro de tudo isso que eu estou falando. A gente está fazendo microaulas aqui, para colocar no mercado, que são justamente para solucionar um problema. Porque as informações, foi o que eu gravei um vídeo esses dias, as informações estão aí. O que eu vou falar, teoricamente, não é nada demais. Mas eu estou pegando uma dor. Qual que vai ser a aula dessa quinta-feira? Né? Inclusive o link, para quem estiver acompanhando, o link vai ficar no ar até a meia-noite de hoje. Depois encerra. Por quê? Não é uma live, é uma aula que a gente vai colocar para comercializar, mas eu estou convidando algumas pessoas para participarem dessas aulas. Até extrapolou o número de pessoas que inscreveram, mas tudo bem. Eu falei tá prototipando um produto, né, bonito? Peguei você no Fraga, né? É isso. Eu vou honrar com essas pessoas. Mas é uma aula de modelagem de negócio com inteligência artificial. Não tem o objetivo de formar nenhum planejador. Não tem o objetivo de que essas pessoas sejam extremamente conhecedores de inteligência artificial. Mas eu tenho o objetivo que o empresário ele saiba o que é uma coisa ou outra e aplique. Ponto. Né? E é justamente o que você falou. Ele poderia fazer um curso na Adapta? Poderia. 70 mil horas sobre inteligência artificial. É o propósito? Talvez não. Ele poderia fazer uma imersão em modelagem de negócios? Poderia, mas não é o objetivo. Como muitas vezes eu quero pegar isso, quero resolver. E aí, se eu quiser resolver uma outra dor, eu vou pegar um outro curso, Então, é uma tendência que eu vejo de micro soluções, independente do formato, seja curso, seja mentoria, mas ninguém mais quer resolver o problema do mundo. Porque, às vezes, até você resolver o problema do mundo, já veio outro problema. Não, sua empresa já foi pro saco. Já foi. E uma outra coisa que eu ia colocar aqui, que eu até esqueci, mas eu vou avançar. Eu não tenho... o que eu ia falar? Eu sou o único cara, e eu falo isso com orgulho, que eu não contrato mentoria. Sabe por quê? Porque eu tenho uma rede de relacionamento, eu não posso falar palavrão aqui, mas muito poderosa, e eu agradeço a Deus por isso, as pessoas que estão ao meu redor. Cara, eu toda hora eu falo, tem um problema, eu tenho pelo menos uma meia dúzia dos mais top aqui do Brasil. E o Juscelino tá entre um deles aqui. Então, assim, mas é um privilégio. É um privilégio. Então, às vezes tem um problema, eu ligo pro cara, o cara fala, André, eu posso te atender daqui 1 hora. E o cara resolve um problema que eu falo, cara, se eu fosse pagar para esse cara, que eu tava lascado. E eu cito os nomes aqui, tem o Bruno de Curitiba, tem o Inemar Fonseca, que é do 3x+. Então, assim, eu tenho uns caras muito poderosos que eu passo a mão no telefone e os caras me resolvem. Mas, se eu não tivesse essa rede de relacionamento, é mentoria. Não vou ficar batendo cabeça assistindo 10 mil horas para aprender um negócio que, né? Uma pessoa que já trabalha com isso resolve isso. Já fez, ele já fez. Já percorreu o caminho que eu quero percorrer. Esquece. É isso mesmo. E aí é ter a inteligência.
entendeu? É ter a inteligência de que, primeiro, que você acabou de falar, network, gente, não é conversa de bar. Networking é isso, é ter pessoas boas ao seu lado, aonde quando você liga, e é outra coisa importante, quando você liga, elas te ajudam, e quando elas ligam, você também ajuda, porque o que tem de eu ligo, e nada do me ligar e eu ajudar, também vamos fazer uma parceria? Então... Cansei. Vamos? Mas como é que é essa parceria? Não, você trabalha e eu ganho. E aí? Cansei dessas parcerias. Então, é uma coisa que a gente precisa muito. E você que é empreendedor, quer entrar no empreendedorismo, você precisa ter essas pessoas do seu lado. Ah, Juscelino, mas vai ficar parecendo... Já escutei muito isso. Ah, vai ficar parecendo que eu sou sanguessuga. Se você só sugar, tu é um sanguessuga. Se você entregar teu giver back, que a gente chama, você não é. Por quê? Porque essa pessoa... Não é possível que você não vai ter nada que você possa entregar para essa pessoa que ela não saiba. Gente, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Entendeu? Então, ter uma rede poderosa de amigos e de empresários, de pessoas que você pode contar, te ajuda aí muito. E aí, se você não tem, aí paga. É o fato. Certo. E tá tudo certo. Tem gente que não tem aptidão zero para social, prefere pagar. Ok, conheço vários disso. Não, Juscelino, eu não tenho aptidão para ficar. Então, é o negócio seguinte: não quero ninguém me ligando, eu também odeio ficar ligando para os outros. Então, quando eu preciso, eu pago, resolvo e vou embora. Ótimo. E às vezes ele já entendeu o jogo dele. E isso é importante. Às vezes está ingressando no mercado que você não tem players. Então, hoje, se eu tivesse que abrir um açougue, eu não conheço nenhum açougueiro. Então, você está entrando no mercado que você não tem pessoas. Eu conheço muitos médicos, mas eu estou querendo abrir um açougue. E pois Juscelino, estamos indo nos minutos finais, mas dá tempo de uma pergunta e depois eu vou abrir para você falar o que é a fauna, o que é o Juscelino, onde te encontra. Então, tem uma pergunta que eu queria trazer aqui para você, que veio das caixinhas que a gente abre. Você pode trazer exemplos onde a prototipação evitou desperdícios? Claro, com certeza, com certeza. Então, aonde evitou desperdícios a prototipação? Teve uma empresa de decorações aqui de Cuiabá, que ela queria fazer um trabalho de era de assinatura, só que era de flores. Tá. Só que era de flores. E aí, o que acontece? Existem duas possibilidades. Flores permanentes e flores naturais. A cliente, ela sempre achou que flor natural, todo mundo amasse muito mais flor natural do que flor permanente. E achou que ia melhorar, que ninguém ia querer permanente. Não sei. E aí, fomos ver os custos. Os custos da flor permanente ficam muito mais em conta do que as naturais. O que é permanente? É aquelas que têm elas são de plástico, resumindo, só que sim. Muito bem feita, é igualzinho, sim. Tem toda a textura e tudo mais. Tem empresas que trabalham com flores que, cara, se você não pegar, tu não sabe que é natural, tu não sabe que é permanente. E aí, fomos prototipar esse serviço, de fazer essa entrega de assinaturas e tudo mais. E aí, descobrimos que para os clientes, tanto faz como tanto fez se é permanente ou se é natural, desde que esteja bonito e não esteja morta, tanto faz. E não pagariam a mais por ser permanente, por ser natural. Preferem pagar menos para ser permanente do que ter o natural. Então, eles preferem fazer uma assinatura de um mês e todo mês eu trocar essa flor que toda semana eu ter que trocar essa flor. Então, isso e em questão de desperdício, ajudou a não ter esse desperdício, por quê? Porque eu ia entregar um produto, primeiro, que as pessoas achariam muito caro, e que no final, se eu trocasse por uma coisa que me renderia mais lucro, porque a permanente me rende mais lucro, não ia fazer diferença nenhuma. Fantástico. Entendeu? Então, olhar e prototipar esse serviço nos ajudou a minimizar custos, evitar desperdícios e aumentar o nosso ROI, aumentar a nossa lucratividade. Maravilha. Eu já vou agradecer o seu tempo, todo o seu conhecimento, mas antes de a gente fechar, quem é o Juscelino, para a gente fechar aqui, onde eu te encontro, o que é a fauna? Você falou que está fazendo coisas novas aí, a palavra é sua e fica à vontade. Bom, o Grupo Fauna Digital é uma holding com 6 empresas. Quando eu era mais novo, meu sonho era ser veterinário, então eu falei, bom, já que veterinário não posso ser, vou colocar nome de animal nas minhas empresas. São quantas empresas? São 6 empresas. Nós temos a Esquilo, que é marketing e comunicação, que é operacional,
trabalha com a operação mesmo, de botar a mão na massa. Nós temos a Fauna, que é a parte estratégica, nós temos a Coyote, que é a parte de NFT e a parte de metaverso, nós temos a Papagaio, que é a parte de podcast, temos a Coruja, que é a parte de educacional, que é o que a gente está abrindo agora mais nova, e também temos a Raposa, que é a de infoprodutos e lançamentos. Então, dentro dessa estrutura, a gente tem uma empresa para cada uma, onde a gente estrutura cada demanda, tudo girando em torno do marketing digital sempre, mas cada demanda dentro do seu bloquinho, porque para cada demanda tem uma equipe, tem pessoas que fazem a coisa acontecer. E, para além disso, sou consultor do Sebrae há mais de 3 anos, já dei mais de 10 mil horas de consultoria, já atendi mais de 400, 500 empresas, rodo o Brasil com cursos e palestras sobre marketing digital, sobre Web3, e a mais nova agora é a Sentinela Web3, que é uma startup que eu estou junto com um grande amigo meu, que é o Fábio Silva, onde a gente trabalha essa plataforma SaaS, onde a gente está levantando essa estrutura para a gente poder ter a primeira plataforma SaaS brasileira para ajudar iniciantes dentro da Web3 a gerenciar os seus ativos, os seus criptoativos, sejam eles NFTs ou criptomoedas. Então, isso é um pouquinho do que a gente faz, mas sempre deixando claro que o Juscelino não seria nada sem a equipe dele, sem as pessoas, sem o network, sem os grupos de WhatsApp, que às vezes enlouquece a gente, mas que tem grandes pessoas ali dentro, então a gente tem que ficar nesses grupos, mas são pessoas que me ajudam a estruturar tudo isso e me ajudam a sempre entregar o que há de melhor. E, no fundo, o que o Juscelino, o que o Grupo Fauna entrega? Agilidade, estratégia e operacional dentro do digital. Então, se está dentro do digital, a nossa equipe, o Juscelino, a Fauna, consegue resolver. É isso. Vou te agradecer mais uma vez pela presença, pela disponibilidade. Eu que agradeço. E aí, deixando um recadinho para vocês. Próximo Papo de CMO, terça-feira, dia 29 de outubro. Vai ser com a minha amiga Priscila Araújo. Ela é do Grupo Primo, né? Vai falar sobre cultura organizacional como diferencial competitivo. Quinta-feira, agora, às 8 horas, eu vou dar uma aula fechada sobre modelagem de negócios com inteligência artificial. Eu espero vocês. Até o próximo Papo de CMO. Meus canais estão abertos, as redes do Juscelino estão aqui, site da Fauna Digital. Um abraço para vocês, uma excelente semana e até o próximo episódio do Papo de CMO. Um abraço. Abraço, pessoal. Um abraço, André. Tchau, tchau. Tchau.